dia. Então, eu sou a Tiffany. Eu sou o Alexandre. Nós somos os criativos da HAL, H-A-L, Arte Têxtil. A gente trabalha com resíduos de indústria e ateliês de Curitiba. E a gente usa esses resíduos, esses retalhos, esses pedacinhos para fazer uma expressão em arte e não só em roupa, né? Que a gente pensa, eu fico bem desconfortável e nervoso assim quando eu vejo gente olhando. Eu queria falar igual a Cami, que o desespero é de fato genuíno. Fala mais um pouquinho. Então, assim, a gente não faz só roupa, né? A gente tem um processo artístico de performance, vídeo, muitas pesquisas internas em sua maioria. E isso acaba virando uma peça de roupa que a gente coloca para vender. Então, assim, dizer que é só roupa não vai levar tudo o que essa peça vai querer dizer. O objetivo é falar sobre algum assunto a partir da vestimenta e abrir diálogo, que essa roupa vá se transportando por aí e por onde ela passe, ela traga uma reflexão, assim. Então, não é por objetivo ser uma fantasia, e sim um estandarte mesmo, usar o corpo como estandarte de expressão. A gente tá há 12 anos trabalhando com esse material, assim. Mais recente, que eu tô mais na criação, assim, então uns 4 anos eu tenho realmente feito peças e acreditado, assim, no meu potencial para trazer o trabalho. Toda a idealização é do Alexandre desde o início. Fale um pouco. Falar um pouco. A gente... Vamos falar das nossas peças que a gente está usando? Eu acho que antes de falar também das peças, assim, eu vou falar um pouco que o tema me deixou muito inspirada, assim, porque desde o início, assim, trabalhar com moda, ele é uma coisa fútil, né? Assim, tipo, é roupa, é a tendência, e não entrava muito na minha cabeça, assim. E foi surgindo dentro desse processo esse olhar interno, assim, os assuntos que a gente estava lidando e começar a fazer a roupa sobre esse assunto. Então, o tema é muito o que a gente tá toda hora trabalhando, assim. Toda hora, tipo, o que é que tá acontecendo internamente que eu vou fazer algo, assim, que vá fazer sentido pro mundo que a gente tá vivendo. Então, assim, todas as peças e coleções que foram feitas até agora questionavam alguma coisa, assim. Eu acho que lá atrás a gente questionava mais, a gente saía dando tapa na cara de todo mundo, assim. E hoje eu sinto, assim, que a gente já tá bem espancado, assim. Então, não sei se faz mais sentido ficar tanto, tipo, só criticando e sim trazendo uma solução também, né? Alternativas, né? Porque a gente tá aí vivendo o mesmo karma coletivo. Então, como que a gente vai transformar isso, assim, né? Então, a partir disso, a gente pode falar um pouco do tema que a gente está tratando agora, né? Que é uma coleção que se chama Relações Sistêmicas, que a gente está falando sobre constelação familiar, a partir da vestimenta. Então, essa peça que eu tô, por exemplo, elas são bolinhas que a gente pega numa indústria de acessório infantil. Então, cada bolinha dessa é descartada. Daí, assim, óbvio que a empresa tem uma responsabilidade, ela direciona para lugares para ser feito artesanato, reciclagem. Várias coisas acontecem, assim, a gente até foi na empresa, falou um pouco com ela, assim, e vê que ela faz isso com amor e também tem essa responsabilidade. Mas, mesmo assim, a produção dela tá gerando esse resíduo, assim. Daí a gente pegou isso e começou a costurar tudo e pintar e fazer tudo o que dava com essas bolinhas, assim. Só que é muito trabalho, né, se aplicar uma a uma. Mas o ponto final, assim, é que são acessórios infantis, assim, tipo, pra fazer arquinho, fazer coisa pra meia. E a gente tá falando sobre constelação, assim, então
tem tantas coincidências dentro dos processos que a gente começa que parece surreal, assim. A gente, as nossas musas, né, a musa inspiradora pra gente é sempre questões ou problemas que a gente esteja vivendo no momento, né? Então a gente e vai vendo que como capítulos elas vão se interconectando na sequência. A gente fez um desfile que foi comunicado como coleções novela. E daí a gente começou, é verdade, porque os temas eles vão se encaixando e eles vão se fundindo e das próprias peças, do próprio processo criativo vão surgindo peças novas. Aí a gente, quando entrou na questão da relação da família, a gente está vivendo questões nas nossas famílias e questões de cuidados com as nossas famílias. Minha mãe teve um AVC e eu perdi meu pai recentemente, então a gente está bem conectado com famílias, assim. A Tiffany com a família dela também. E a gente busca, quando que a gente começou a falar sobre isso? A gente fez um trabalho chamado Sim, 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 que até puxei ele porque ele está na Bienal de Arte, até abre hoje a nossa exposição na OAB. E foi uma coleção que eu escrevi um poema para Tiffany, e aí a gente fez uma performance em cima disso, com o início do relacionamento, com a entrega do relacionamento. E nessa performance eu fiquei vestido de noiva por 12 horas no cruzamento da Visconde de Guarapuava com a Ofélia Spoly. E a ideia do estar de noiva, a gente fez um paralelo com a entrega que se faz no casamento, que se tem um ideal, que se vem com uma bagagem de vai ser lindo, vai ser emocionante. E a entrega da mulher é sempre a mais... Só tipo, estou aqui, né? E foi isso que você quis dizer, foi basicamente isso. E ali aconteceu bastante coisa, como num cruzamento de uma grande cidade, um menino de vestido de noiva há quase 10 anos atrás, assim, foi bem chocante. Eu acho que foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Eu acho que hoje, né? Que se fosse hoje, a gente não teria dimensão, assim. Mas, assim, teve duas época, estações, né? assim, só, tipo, de um cara que quase bateu a moto porque foi passar a mão na bunda dele e alguém tacou uma garrafa. Uma garrafa de água. Tipo, só. E eu achei que a polícia ia parar. Eu fiquei assim, ai, meu Deus, vai vir skinheads, vão matar todo mundo. Mas jogaram uma flor também, né? Jogaram uma flor também. E daí, a partir dessa entrega que a gente começou esse trabalho, aí quando a gente tá falando de relações sistêmicas e relações familiares, a gente puxa ele de novo. E a gente agora puxou ele de novo para a Bienal. Ele foi exposto no Ornitorrinco também. Então é um trabalho que, na época, a gente fez com o impulso criativo, aquela necessidade da musa de se expressar. E a gente tinha um trabalho tão eloquente nessa época e tão contestador, como a Tiffany fala, que era a cada período de tempo muito curto, um trabalho novo sobrepondo o outro, assim. Então hoje a gente olha para trás, quando a musa tá meio fraquinha, a gente olha e diz, tem esse trabalho que a gente explorou pouco essa temática, tem, né? E a gente daí vai pegando trabalhos de artistas que a gente admira e segue e observa e vai vendo esse retrabalho. Vai vendo isso na história deles, né? E que a gente tá fazendo intuitivamente, mas conectado globalmente. É um pouco que no universo tem uma conexão entre a arte e o artista, assim, muito... É comum na vida do artista ele ficar retrabalhando isso e olhando... E eu acho que isso é a musa, né? A todo momento a gente... Cada vez que chamam a gente pra falar alguma coisa, assim... Não é fácil, assim, porque a gente olha de novo toda a nossa trajetória, tudo que passou pra gente estar aqui hoje. O que de fato significa você fazer um trabalho autoral e se manter com eles, para que ele seja tipo 100% sustentável, né? Porque você porque o que a gente faz assim é muito pouco assim perto do número de resíduo têxtil que tem na cidade, assim, porque eu prefiro assim, nem olhar muito, porque é triste assim. E às vezes a gente fala com pessoas que só querem jogar o lixo delas no nosso ateliê, assim. Elas não estão muito preocupadas com
o que isso significa na produção dela, sabe? Então a gente vem se questionando porque, assim, tem dentro do slow o efeito bumerangue, né? Então é assim, então tá bom, a gente emenda resíduo e a gente faz, mas enquanto isso, tem uma indústria aqui que tá produzindo. E não é fácil, porque é demorado emendar tecido, é demorado pegar bolinha por bolinha e colocar. Então, quanto isso vai custar? Como que a gente vai viver disso, né? Então, daí você olha todo o trabalho artístico e você vê, nossa, mas o conceito para fazer isso é tão grande, vamos continuar fazendo. Então, cada vez que a gente fala, que eu digo, são constelações, assim, né? Porque cada um vem com a sua energia para ouvir e trocar o que a gente tá querendo trazer. E no começo da marca, como tudo começou, assim, era insano, assim, eram muitos trabalhos. De 3 em 3 meses você tá lidando com um tema. E não era coisinha fácil. Vamos falar sobre camisa de força. Vamos falar sobre autocura. Então, assim, traz uma demanda, assim, que psicologicamente é de enlouquecer, assim mesmo. E daí a gente foi dando um tempo, e de repente a gente começa a ver que a gente pode retrabalhar isso com calma. Porque eles tinham uma loucura de fazer aquilo, né? Uma emergência. Então, tanto que a gente fez um desfile que pra gente foi um divisor de águas mesmo, que foi um desfile que a gente fez no palco do Teatro Guaíra, que ele aconteceu todo no palco, e que se chama Muitas Caras Uma Boca Maldita. Então, assim, eram vários artistas que chegavam e davam um texto, assim. E foi 2 dias depois daquele evento com os professores lá e o Beto Rich, então assim, foi muito forte. Acho que não foi 2 dias, foi logo em seguida. Foi tipo na semana, 2 dias foram as fotos com a Ieda. Que foi, lembra que a gente chegou no palácio? Mas ele falou coisas referente aos professores, né, o Célio. Então, ali, assim, muitas pessoas se afastaram, pararam de ser nossos clientes, porque daí a gente fez o filtro ali, né? Porque daí ali ficou muito claro qual era o nosso posicionamento sobre tudo, e muitas pessoas não querem patrocinar isso, né? Então tem esses 2 pontos. E às vezes ninguém quer que você coloque o dedo na ferida, assim, né? E a gente tá colocando o dedo na nossa ferida e tá colocando, tipo, isso pro mundo. Ó, é isso, é aquilo. Como que a gente vê isso e traz isso de uma maneira material, né? Nessa coleção que a Tiffany tá falando, a gente já vinha trabalhando bastante com conceitos além da roupa, né? Então, às vezes, alguém chegava na nossa loja e era até bombardeado por tanto vídeo, tanto assunto, tanta discussão, quando ela só queria uma saia preta, né? E aí a gente começou a se questionar será que o que a gente estava fazendo era de fato relevante, trazer questionamentos e colocar isso na roupa e continuar trabalhando a vestimenta, ou se seria mais importante a gente cuidar mais da vaidade e de repente pensar em modelagens que valorizam mais o corpo, ou ser mais leve, enfim. E a gente daí lançou primeiro a gente fez um figurino para o Luiz Felipe Leprevot e ele cantou uma música para Gilda. Não sei se vocês conhecem Gilda, uma travesti aqui de Curitiba, do começo dos anos 80, que ela se vestia uma travesti, mas ela usava barba. E era aquela figura controversa que vivia na 15, né, na Boca Maldita, por isso do nome da coleção. E a gente se apaixonou, assim, pelaquela personagem que o Luiz Felipe apresentou, com uma música do Tadeu Wojciechowski, que a gente não conhecia, não tinha ouvido falar dela ainda. A gente abraça tanto a causa e enfim, e convive com personagens da cidade e tudo, e não tinha ouvido falar da Gilda ainda. Então a gente pensou em fazer uma coleção falando da Gilda e retratando ela e homenageando-a. E ao mesmo tempo a gente estava há algum tempo sem semanas de moda, né? Era um protesto individual, assim, de que a gente queria apresentar em passarela de novo uma coleção. A gente já estava apresentando em outros formatos e a gente queria uma passarela. E daí a gente fez um financiamento coletivo que custou
25 mil. 25 mil. A gente fez um orçamento com profissionais que a gente admira, gosta. Quanto seria o cabelo, quanto seria para filmar, quanto seria o aluguel da iluminação, enfim, né? Tudo que a gente usaria, um cachê para todo mundo que participasse. E a gente chegou no montante de 25 mil. Aí a gente fez pela plataforma Catarse, né? Um financiamento coletivo. E... quer contar os percalços? Não, aconteceu milhões de coisas. Daí, tipo, a gente montou um evento para 200, fez um orçamento para 200 pessoas e 650, foram 650? 600 pessoas apoiaram, tipo, a partir de R$10, assim. Então, todo mundo tinha que ir, né? A gente tinha que dar um jeito dessas pessoas irem, assim. E daí surgiu, nesses contatos e essas redes, fazendo o palco do Guaíra, assim. E daí aí foi o momento que a gente viu, não, então... Tem que ajustar, né, o orçamento. Não, mas, tipo, já pulando toda essa parte, foi aí que a gente viu, não, a gente precisa continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Isso. Se tem 600 pessoas dizendo que ok e estão patrocinando um evento nosso, então a gente pode continuar fazendo. E não adianta querer se adequar à saia preta, não adianta, porque por mais que a gente fizesse isso, ia durar um mês e a gente ia ficar frustrado, assim. Então, e tem várias coleções que tem essas sintonias. Até a gente conversou com a Fábio, daí a gente tava falando sobre uma coleção que a gente fez, que se chama a coleção que discute a camisa de força. Que a gente tá falando como a gente veste essas camisas de força e a gente anda por aí assim, mas a gente não se dá conta que a gente tá amarrado, né? Isso foi em 2011, tá? Só pra 2011. constar. E daí a gente sempre tinha processos que a gente ficava trabalhando de madrugada, era sempre uma loucura, assim, muita loucura. E daí a gente tava com a porta abaixada dentro do ateliê e essas portas de ferro. Daí alguém foi e sentou pro lado de fora e começou a falar que tava mal porque ia ter que internar a filha no hospital psiquiátrico. Daí a gente assim, não pode ser real isso, né? Porque a gente nem tava falando isso alto. Então, assim, as coincidências que vão surgindo, assim, E daí você para pra pensar naquilo que a pessoa falou, né? É isso, assim, é isso. E hoje a gente tá vivendo, tipo, depois de tudo isso, né? Que passou aí esses quase 10 anos. Hoje eu tenho visto tantos jovens se matar, assim. Só nesse mês, 2 pessoas se mataram perto da gente, assim. Eu fico assim, ó... o que a gente tá fazendo, né? O que a gente vai entregar de fato pro futuro, assim, pros jovens, pras crianças? Porque não dá, né, pra gente ficar só colocando aí no liquidificador e... Então, por isso que o nosso trabalho é olhar pra dentro. Tudo que a gente faz é olhar pra dentro. Eu acho que a minha identidade, assim, não é nada... Tipo, eu não assino embaixo da minha identidade. Porque quando eu paro e olho pra minha mente e começo a sentar e ver o quão é grande, assim, as coisas, e como, tipo, a gente se limita enquanto identidade, é muito surreal, assim. E como a gente não conhece a nossa mente, como a gente não entra em contato com essa força interior que tá no silêncio, né? Então, assim, são 200 mil selfies por quilômetro, mas não olha para exatamente o que tá por trás daquele selfie, né? Então, eu acho que, pra mim, assim, o objetivo da vestimenta é esse, assim. A gente se questionou bastante sobre isso, a gente já trabalhou isso também, de que a gente já nasceu pronto, né? O nosso corpo é pronto, não veio com um defeito de que a gente precisa cobrir ou esconder. Isso é uma imposição, né? Nenhum outro animal precisa achar que está errado em cobrir o seu corpo. Então a gente trabalha a vestimenta não para cobrir o corpo, e sim para usar o corpo como um suporte, né? Como um estandarte para abrir essa comunicação de fato, né? Sim. É um espaço para brincar também. Acho que é isso. Todo o conceito, né? Os resíduos que a gente trabalha, as nossas inspirações que são todas essas, assim, até o ferver a água, assim, eu fico olhando o ponto de ebulição da água, assim, né?
como que a gente não tá observando essa presença, né, a todo momento, assim, porque a gente tem isso a todo momento. Como que é, de fato, estar presente? Tipo, será que a gente já experimentou como que é a presença, estar falando com alguém de verdade, estar ali com aquela pessoa, né? Eu acho que o mundo tem levado a gente para o outro lado, né? Então, se a gente não se conectar com a gente, com a nossa musa, com o nosso interno, a gente vai estar a todo momento só dependendo de coisas externas que nos movam. E daí a gente fica igual um marionete, assim, né? Então a gente tem esse tipo de discussão na hora que a pessoa vai comprar uma roupa, né? Ela só quer tá bonita. Daí assim, sim, às vezes a gente encontra uma pessoa que só quer tá bonita, ou na maioria das vezes a gente encontra uma pessoa, nossa, é isso, vamos conversar mais sobre isso, vamos... Porque tem muitas pessoas querendo falar sobre isso, é subestimar o ser humano, dizer que não, né? Que não. Não, mas e isso que é o legal, porque a gente, dentro desse segmento que a gente buscou e foi se encaixando para colocar tudo que a gente acredita e pensa, a gente consegue ao mesmo tempo fazer com que a pessoa esteja se sentindo bem, confortável e apropriada para uma ocasião, mas também, se ela quiser levantar outras questões, ela também tem essa possibilidade, né? Sim, sim. E acho legal também falar da questão de musa e de acreditar em si, de acreditar nos seus objetivos e sonhos. A gente, de fato, sempre, todos os passinhos, né, bem pequenininhos, que daí quando a gente para e diz, nossa, já faz tanto tempo, foram tantos passos, mas quando eles estão sendo dados, eles são realmente bem pequenininhos, assim. E eles foram feitos de verdade só com o acreditar, né? A gente não... Muitas pessoas próximas e amigas e queridas querendo incentivar dizem assim, mas por que vocês não fazem tal coisa que está usando tanto? A gente sabe fazer, a gente tem conhecimento técnico, a gente está também vendo antes o que está acontecendo, né, e o que as pessoas vão querer consumir e tal. Mas assim, o fazer por fazer, o fazer para consumir, o produzir roupa por produzir, não iria alimentar a nossa musa de verdade, né? Não iria fazer aquilo, aquela força se manter viva, aquela chama acesa de verdade dentro, assim. E a gente tem sorte de estar conseguindo fazer e de estar percebendo outras coincidências que vão acontecendo. A gente, isso é legal de falar também, que a gente tinha uma coleção na manga para apresentar quando não tivesse verba para se apresentar. Então é um tema enxuto, que funcionaria em qualquer formato, em qualquer espaço, que era o conto do Andersen, da roupa nova do imperador, sabe? Conhecem, não? Muito rapidamente, o rei queria, acho que era o imperador, né? O rei, enfim, falaram para ele que chegaram 2 homens no reinado que faziam a roupa mais fina e cara e especial, mas só as pessoas boas de coração e verdadeiras e que não fossem corruptas conseguiriam enxergar aquela roupa. Aí o rei diz que sim, que ele quer e entrega um montante de dinheiro para esses homens fazerem essa roupa, e cada vez mais dinheiro, e o tempo passando, e ele vai usar numa grande apresentação em que ele vai passear pela cidade e vai, enfim, né, o dinheiro já foi, e ele manda alguém de confiança dele ver se essa roupa está sendo feita. Então vai lá e diz, olha, veja como que está saindo, se a roupa está sendo feita, porque ele já tem bastante dinheiro de fato. Aí ele vai e não enxerga a roupa, porque a roupa não existe de verdade, né? E com medo de ser taxado de corrupto ou de impuro, ele volta para o rei e diz, nossa, a roupa é fabulosa, o senhor vai ficar maravilhoso com essa roupa e tal. E vão passando os dias, até que eles chegam para o rei provar essa roupa. O rei também olha e não vê nada, e coloca a roupa ficticiamente e se acha bem poderoso e sai pela cidade. E todo mundo já estava sabendo que o rei ia usar um traje mágico, especial. Todo mundo olha e diz, o rei, nossa, que coisa linda, maravilhoso, as pessoas batem palma. Até que uma criança chega e diz, ei, mas o rei está nu. Né? Só a criança de verdade, que tinha aquela pureza no olhar, olhou e viu que aquilo tudo era bobeira. E todo mundo, com medo de ser... de passar por impuro, sustenta aquela situação. Então a gente tinha essa coleção na manga, que era um desfile só narrado, sem modelos desfilando. Então a gente poderia apresentar até sem modelo.
E a gente fez pro Moda Documenta, quando Curitiba sediou, o FPR sediou, acontece no Brasil todo, né? E aí a Universidade Federal convidou a gente para representar a cidade, mostrando o trabalho de produção daqui, autoral e tal. Mas, coincidentemente, antes da coincidência, mas eles tinham perguntado onde a gente queria fazer, a gente poderia fazer no Memorial e tal, e a gente, não sei porquê, a gente quis na Casa Hoffman. A Casa Hoffman é de 1889, ali na frente do Bar do Alemão, no Largo. É na virada do Império para a República. E o desfile foi no dia 13 de maio de 2016. Já estava tudo certinho e foi quando aconteceu o impeachment da presidente Dilma. E foi o primeiro dia, parece uma piada, no dia da liberação dos seres humanos escravizados, foi o primeiro dia do Temer no poder. E a gente apresentando uma coleção chamada O Rei Está Nu, sabe? Então tudo na Casa Hoffman, que era um imóvel construído na virada do Império para a República. Então tudo foi como um vórtice, assim, as coisas foram girando junto e fez aquilo como... Daí começou a falação e não entrava modelo. E não entrava modelo. Então a gente ia narrando, a roupa é assim, não sei o que lá. Quem tá desfilando é a Maitê, eu conheci a Maitê no ano tal, ela tá usando uma mistura de jeans com laranja, o jeans foi usado na bermuda tal, contando todos esses pedacinhos, assim. Pra que cada um criasse as suas roupas. Tipo, cada um criava a roupa que a gente tava falando como era. Então, essa pureza da mente, vai lá, trabalha aí. Veja o que é que você tá vendo com isso que eu falo pra você. Isso. Essa musa tinha essa ânsia, né? Mas acho que é isso, né? Acho Deu que nosso isso, tempo, acho né? que a gente pode ouvir agora um pouquinho também. Obrigado, gente, pela oportunidade da fala.